12 horas e 12 minutos, aqui 102,3, Rádio Educativa Aurora do Povo FM 102,3. Bom, estamos entrando no ar, né? Excepcionalmente hoje, sábado, dia 25 de abril, ano 2020. Ocasião especial em que conversaremos com o nosso diretor-presidente, Dr. Francisco Carlos Macedo Tavares, ladeado também pelo nosso amigo, deputado Fernando Santana. Aqui presente conosco também o nosso amigo Alexandro Freire e o Emílio Clebson. Grande abraço. Dr. Carlos Macedo, boa tarde. Mais uma vez, satisfação em tê-lo conosco. Muito bom dia, ouvintes da Educativa FM Aurora do Povo. Grande prazer. Vamos renovar aquele programa Conversando Francamente. E hoje nós vamos conversar francamente com um entrevistado muito importante aqui para a nossa querida cidade de Aurora. Ele que tem raízes familiares aqui, sua esposa é de Aurora e tem trabalhado muito pelo município. E o deputado Fernando Santana Matos. Ele foi um deputado estadual muito bem votado no Ceará. Eu acho que foi o quinto mais votado, Fernando? O quarto mais votado do Ceará, tirou 96 mil votos, que não é pouca coisa não, é muita coisa. Desses 96 mil votos, 14.750 foi na Barbalha, a sua terra natal. Depois em Juazeiro, 11.200 votos. E aí vai, em todo o Cariri. Foi votado em todo o Cariri, com a expressiva votação, e chegou à vice-presidência da Assembleia Legislativa do Ceará, e honra o Cariri, é um dos representantes mais fortes da região do Cariri. Os dois mais votados do Cariri foram ele e Guilherme Landim. Guilherme, nós votamos aqui. Aqui, Fernando tirou 1.500 e poucos votos, uma votação expressiva. Certamente que ele merecia muito mais pelo que ele tem feito, pelo seu trabalho. E nós vimos conversando agora, recentemente, e eu convidei para conversarmos aqui sobre as questões do dia a dia, a questão do coronavírus, dessa pandemia, que é uma coisa gravíssima, que abala o mundo, especialmente todos os países, especialmente o Brasil, o Ceará. E aqui está conosco o deputado Fernando Santana. Sua mãe é uma amiga antiga, Lúcia, trabalhou no Santo Inácio muitos anos com a gente. Ela sempre dizia que votava em mim para estadual e em Arnon para federal. Faz tempo, tenho uma amizade fraterna com ela, uma pessoa muito meiga, muito dócil, muito carinhosa. E ela tem essa honra de ter tido um filho muito bem sucedido pela sua história. É meu contraparente aqui, Santana, dos Teresos. Então, deputado Fernando Santana, para começar aqui, deputado Fernando Santana, nós estamos em meio a uma pandemia, uma doença gravíssima, que estamos praticamente num estado de guerra contra um inimigo que a gente nem sempre sabe como abordá-lo, porque ele vem por a frente, por trás, aqui e acolá. Não poupa país, não poupa estado, não poupa município, não poupa distrito, não poupa ninguém. Não poupa médico, não poupa enfermeira, não poupa rico, não poupa pobre. E é uma coisa gravíssima, que tem assolado o mundo e que vai trazer uma catástrofe da economia mundial sem precedentes na nossa história. Deputado Fernando Santana, com a palavra do deputado Fernando Santana, como é que você avalia esse quadro atual desta pandemia tão ingrata, tão pesada e tão cruel? Bom, primeiro, meu boa tarde, doutor Carlos Macedo, a todos que fazem a nossa querida rádio aqui, FM, Aurora FM, que nesse momento, não tenho dúvida que nós estamos aqui sendo ouvidos por todos os munícipes de Aurora, né? Então, é uma honra estar aqui na rádio, participando nesta manhã e conversando um pouco com vocês. Doutor Carlos, mesmo que num momento muito difícil das nossas vidas, e como expressou muito bem o doutor Carlos Macedo,
uma doença, um inimigo invisível que não poupa ninguém. Portanto, todos nós estamos passando por isso juntos, por essa luta. É uma luta mundial, é um problema mundial, doutor Carlos Macedo, que tem se agravado, porque nós, né, população, estamos esquecendo de fazer um pouco a nossa parte, que é, primeiro, de permanecer no isolamento social. Segundo, de nós mantermos a higiene, lavar as mãos, né, tomar o nosso banho, enfim, manter aquilo que as nossas autoridades sanitárias têm pedido a nível de mundo, né, pela OMS, que é nós mantermos a nossa higiene pessoal e, nesse momento difícil, de calamidade, de pandemia, permanecermos aí no isolamento social. Eu costumo dizer que aquele que pode ficar em casa, mesmo com toda a dificuldade que tem, que a gente sabe, de permanecer em nossas residências, mas que fique em casa. Vou já explicar o motivo. Aquele que não pode ficar em casa, que tem que sair, que obrigatoriamente tem que sair, como nós, políticos, né, precisamos ir visitar um hospital, eu vou já explicar também, para poder reivindicar, lutar pelas pessoas, em especial o profissional de saúde que tem que sair para nos atender, esse que tem que sair de casa, um comerciante que tem que obrigatoriamente sair para ir ao banco, um agricultor que tem que ir ao banco, esse que tem que sair de casa, ele tem que se cuidar. Ele tem que lavar bem as mãos, ele tem que usar máscara, ele tem que manter o distanciamento social de pelo menos 2 metros, né, de cada pessoa, para que a gente possa evitar o crescimento dessa pandemia, que a gente possa evitar a infecção. Tem ideia, doutor Carlos? Eu estava falando que, às vezes, nós que estamos na política, eu na condição de deputado, tenho que sair. Semana passada eu estive com o prefeito de Juazeiro Arnon, visitando vários equipamentos ali na região do Crajubá, buscando, tecnicamente, que um desses equipamentos possa ser construído ou reconstruído, né, na verdade, que eu vou já citar porque, pelo governador Camilo Santana, para que, se crescer demais o número de infectados na nossa região do Cariri, nós possamos ter aqui hospitais que atendam as pessoas infectadas pelo coronavírus. Uma das sugestões que nós demos ao governador Camilo Santana, meu caro doutor Carlos Macedo, foi a reabertura, tentativa, se é ou não tecnicamente viável, da abertura do Santo Inácio, um hospital tão bem conhecido pelo senhor, pela minha mãe que trabalhou 38 anos lá. É uma estrutura que está ali em pé. Eu conversei com o Salviano, ele me deu detalhes de como está a estrutura física e eu repassei para o governador e ele está fazendo um estudo da viabilidade técnica. Vale salientar que é se for preciso, né? Se for preciso. Onde é que nós vamos instalar um hospital de campanha? Então, uma das possibilidades será a reabertura do Hospital Santo Inácio. Fernando, e se lá não der certo? Qual é a outra ideia que nós demos ao governador? Abrir um hospital de campanha no centro de convenções, ali no município de Crato, para que ali também possa atender a população do Cariri. E ainda demos outra ideia ao governador, junto com o prefeito Arnon, e eu quero destacar porque ele disponibilizou o equipamento. Aquele equipamento onde funciona hoje o VaptVupt em Juazeiro é da prefeitura. E o prefeito de Juazeiro está disponibilizando para que, se o governo do estado quiser ali fazer um hospital de campanha, possa atender também a população do Cariri. Então é por isso que, na minha situação, vez por outra eu tenho que sair de casa para informar, para conversar, e não posso permanecer totalmente no isolamento social. Mas aquele ouvinte que está nos escutando agora, na sua casa, aqui no comércio, em Aurora, no centro, aquele comércio que impreterivelmente tem que estar aberto, no seu carro, o melhor que você pode fazer, minha irmã, meu irmão, é ficar dentro de casa. Eu tenho acompanhado quem tem pego o coronavírus, eu tenho acompanhado aquele paciente que tem se agravado com o coronavírus, e a situação é grave. Primeiro, você fica isolado da família, né? Segundo, numa catástrofe na sua família, se esse paciente vier a falecer, a família não pode nem participar do velório e muito menos do enterro, né, daquele ente querido. Então, a situação é grave, a doença é grave e nós precisamos obedecer o que diz as autoridades sanitárias, né, e o que diz as nossas autoridades constituídas. Costumo dizer que, querendo ou não, aquele que foi eleito é a autoridade constituída e nós devemos seguir nesse momento de pandemia. Bom, Fernando, você colocou aí uma questão importante. Se precisar de mais leitos de UTI, que provavelmente vai precisar, porque a pandemia ela vai durar ainda muito tempo. Há algumas previsões muito desagradáveis e estarrecedoras, que ela pode durar 1 ano, 2 anos, mas nesses próximos 15, 20 dias, talvez ela atinja o pico maior, que é um pico
que vem sendo avaliado a cada momento, e todo dia as estatísticas mostram esse aumento. E principalmente aqui nós ainda temos tido muita sorte que ela não chegou aqui em alguns municípios do Cariri com a intensidade que ela está abalando Fortaleza, Manaus, lá no Belém, em São Paulo, no Rio de Janeiro, Brasília. Então ela chegando aqui nos municípios mais pobres, onde o povo é mais descuidado, o povo é menos preparado, que tem menos informações, é imprevisível a ascendência e o crescimento dessa patologia, porque nós não temos os equipamentos para cuidar de um agravamento dessa crise. Se isso contaminar aqui, de repente, 2, 3 pessoas em Aurora, uma só pessoa pode contaminar 100 e outra. E é uma cadeia geométrica e pode trazer uma catástrofe. Uma catástrofe, assim como já tivemos outras catástrofes mundiais, do ebola, da crise de varíola, das patologias que já passaram aqui, a peste bubônica e o cólera. O pai do Padre Cícero morreu de cólera lá no Crato, há muitos anos atrás, eu acho que 1862, 63, e tinha um cemitério lá que superlotou, que jogava nas valas os doentes, morreram na época, eu acho que só de uma paulada só, assim, em pouco tempo, 400 pessoas, em Jardim também, outro volume grande. Então ela não poupa ninguém. É cruel, é difícil. De repente chega aqui em Aurora, em São Velho, em Barbalha, é difícil o controle, porque nosso povo não está preparado e nem tem ainda na sua cabeça a consciência da gravidade da patologia. O povo não tem essa consciência. Aproveitamos aqui para dizer ao povo que todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Não, mas é porque abala o comércio, tudo bem. É muito duro que ele se abale, mas a pior é abalar a vida. O pior é morrer o ente querido, o pai, a mãe, o filho, o irmão, um amigo, e você não poder nem se despedir dele, nem estar perto da missa, nem celebrar uma missa, ficar à distância dele, do ente querido, que você não pode estar perto. Isso é dramático, isso é cruel, isso é uma coisa assim, estarrecedora, longe do controle. Então, essa questão que você falou aí da necessidade de ter mais hospital de campanha aqui no Cariri, eu acho que a ideia melhor é do Santo Inácio, que já era um hospital que não foi desmontado apenas os equipamentos. Eu, inclusive, comprei aquela sucata do Santo Inácio, que Hélio, lá da Barbalha, foi quem comprou, o doutor Hugo, e eu dei um dinheirinho a ele e comprei 10 carradas de equipamento lá, inclusive muito remédio que já estava sendo vencido, Santana abandonou lá, e ficou muita coisa. Tirei 10 carradas, paguei por muito tempo um local para guardar esse equipamento. Ainda tem 2 locais que eu pago ainda aluguel para guardar muita coisa que tem lá que está sucateada e muita coisa nem presta mais. Mas eu tirei de lá chorando, porque desmontar um hospital grande que se viu tanto o povo do Juazeiro, o povo do Cariri, que não tinha a burocracia que tem um hospital regional. Mas aí eu quero dizer que lá é um lugar excelente. Eu acho que é o primeiro, e o segundo e o terceiro opção do governador. Está muito certo a sugestão que você deu. A terceira opção, a segunda, a terceira opção, e eu coloco mais um aqui, para desmontar lá o parque de eventos, desmontar o que está feito, que já gastou-se tanto, eu também não acho muito racional, não é muito inteligente. Inclusive eu coloco aqui à discussão a PUC, que eu sou presidente lá, fui fundador, com um terreno ali por trás do Santo Inácio, que já foi quando eu comprei 40 mil metros quadrados, hoje tem 20 e poucos mil metros quadrados, plano, tem 2 times de futebol, 2 campos de futebol gramado, é uma área boa, razoável para fazer lá, numa área, o Centro Geométrico de Juazeiro hoje, a PUC. Se precisar, o governador pode dizer que nós disponibilizamos, fazemos um acordo, uma parceria, tudo é possível. Lá a PUC é um terreno grande, terreno de 20 e tantos mil metros quadrados, que não é fácil ter esse terreno disponível no Juazeiro, e que é um preço acessível e razoável, e a gente faz todo o acordo. Então, estou colocando isso também, pode dizer o governador Camilo. O governador tem se rebolado, tem sofrido, tem trabalhado duramente, e a gente sabe da força que o governador tem, do empenho dele, você também, a Assembleia inclusive teve vários deputados contaminados, então você conhece isso de perto. Além disso, deputado, no Ceará, o governador sabe que ela já atingiu, parece que tem 80 municípios no Ceará que ainda não tiveram muitos casos. O que é que você tem mais de dado, de informação, que vocês têm essa performance de informação como vice-presidente da Assembleia, que é importante, amigo, parceiro do governador, amigo, irmão do governador? O que é que você ainda diz mais sobre isso aqui no Ceará?
Bom, doutor Carlos, nós passamos agora, eu me preocupei muito, eu agora comecei como você disse, você vai acreditando ao passo que vai vendo a coisa crescer. Semana passada nós tínhamos 60 municípios que tinham pessoas contaminadas, ou com 100, ou com 1, ou com 2, ou seja, entrou no cadastro, entrou na estatística, né, com casos confirmados. Agora nós passamos de 100 municípios, ou seja, nós temos mais de 100 municípios no estado do Ceará que já tem casos confirmados. E como o senhor frisou bem, nós temos aí praticamente 80 que ainda não tem. A previsão é que nós vamos ter os 184 municípios com pessoas infectadas. E repito, vai depender de nós, população. Se nós teremos um infectado, se nós teremos 100, se nós teremos a população inteira. Vai depender da gente. Isso não depende dos governos. O que depende do governo é cuidar da área da saúde, dos equipamentos de saúde, para nos socorrer na hora de uma emergência. O que depende do governo é nessa parte comercial, nessa parte empresarial, que está fechado, que as pessoas estão passando dificuldades financeiras, aportar como o governador tem aportando, e eu vou relatar aqui agora. Você tem ideia, doutor Carlos? O governador tem feito um sacrifício tremendo, enviado para nós na Assembleia, e nós aprovamos. Ele está doando agora um cartão com R$80, 2 parcelas de R$40, para 423 alunos da rede pública do estado do Ceará, para que esse aluno possa comprar alimentação nesse período da pandemia. Quando você diz 423 alunos que estão em casa com as suas famílias, você está dizendo que essa renda também para comprar alimento vai para a família, né? Haja vista que o aluno está em casa. Então, serão 423 famílias atendidas pelo governo do estado com esse cartão no valor de R$80, 2 parcelas de R$40, num valor aportado só aí, doutor Carlos Macedo, R$40 milhões, só neste caso dos estudantes. Outra que o governador fez, que nós aprovamos na Assembleia, a isenção da taxa da água pela CAGES, né, das pessoas que são cadastradas no cadastro de baixa renda, né? Essas famílias vão ter aí o direito de ter zerado a sua conta de água nesse período da pandemia. Uma sugestão que eu dei através do meu mandato e o governador acatou, que nós pagássemos através do governo do estado ou isentássemos a conta da água rural, do CISAR, né? Aquela família que é atendida pela água do CISAR vai também entrar nesse direito de, nesse período da pandemia, não pagar a sua taxa. Nós aprovamos também na Assembleia Legislativa. É outra que o governador fez agora acertadamente, nós aprovamos na Assembleia. O governador vai, para as famílias cadastradas na condição de baixa renda, eles vão receber o Vale Gás, né? Porque a pessoa está em casa, precisa cozinhar. E muitas vezes o que falta, né, na casa das pessoas é o gás, é a condição de comprar o gás. Então o governo do estado também vai entregar o gás para essas famílias. Outra condição que o governador está dando, que está dentro das possibilidades dele, pagar a energia das famílias de baixa renda no estado do Ceará. São para mais de 500 mil famílias no estado do Ceará beneficiadas. Então, isso tudo nós estamos fazendo para minimizar as causas e efeitos dessa pandemia, né? Contudo, repito, o que vai aumentar ou diminuir o número de infectados são as ações da população, né? É não se aglomerar, é manter o distanciamento social, é permanecer em casa, até que as autoridades sanitárias digam, não, agora você pode sair. Enquanto a autoridade sanitária não disser isso, doutor Carlos, nós precisamos cumprir, nós precisamos estar em casa, porque senão nós vamos nos infectar. E aí, qual é a preocupação do governador agora? Duplicar o número de leitos de UTI no estado do Ceará. É fácil? É não. Mesmo que tenha o dinheiro, não é fácil. Porque comprar equipamento nesse momento não está fácil. Né? Porque o fornecedor muitas vezes não tem condições de entregar. Ou você pega um fornecedor que vendeu toda a sua produção para os Estados Unidos, que tem muito dinheiro, e aí aquele fornecedor não tem condições de entregar, como já aconteceu com o respirador. O governador comprou uma boa quantidade de respirador da China, e quando a China estava enviando para o Brasil, os Estados Unidos segurou, pegou e comprou tudo, porque o poderio econômico dos Estados Unidos é 50 vezes maior do que o nosso. Então, o governador está na luta agora para duplicar o número de leitos de UTI do estado do Ceará, e creio eu que nós vamos conseguir, não é da noite para o dia, já tem conseguido ampliar muito, mas não conseguiu duplicar ainda, e por isso que eu digo, vai depender da nossa população. Está nas nossas mãos o crescimento ou não dessa infecção no nosso país, no nosso Ceará e aqui no nosso Cariri. Se nós infectarmos muito, aí vai colapsar o sistema de saúde, porque não é só, nós estamos falando da pandemia, nós estamos falando do coronavírus, mas vamos lembrar dos casos de dengue,
Vamos lembrar das outras doenças, né, que também superlotam muitas vezes os hospitais. Eu estou vindo agora de Barbalha, e Barbalha está um surto de dengue enorme. Criança com dengue hemorrágica. Então, um paciente que venha se infectar amanhã, um ser humano, um cidadão, um irmão que está me ouvindo, amanhã ela não tem cuidado, se infecta com esse coronavírus, e ela precisar de uma UTI, pode ser que nessa UTI tenha lá um paciente de dengue hemorrágica. E ela não vai ter o leito da UTI. Essa é a nossa preocupação. É por isso que o governador está tentando duplicar o número de leitos de UTI em todo o estado do Ceará, para que, se um colapso acontecer, tenha condição de atender a nossa população. Mas ainda repito, tudo isso depende dos esforços da nossa população. E não é só a pessoa que culturalmente não tem essa cultura de lavar as mãos, não. Todos nós não estávamos preparados para isso. Nós temos a cultura do abraçar, do pegar na mão, do beijar, né? E que é uma cultura maravilhosa, esse contato físico com as pessoas. Mas esse não é o momento. Esse é o momento de ficar em casa, de permanecer em nossas residências. E para finalizar essa participação aqui, o governador Camilo Santana tem sido um gigante neste momento. Criticado por uma minoria, porque ninguém é unânime, né? Mas reconhecido por toda a população do estado do Ceará e nacionalmente reconhecido pelos feitos que tem feito nessa pandemia. Porque você quer descobrir um grande líder, né, entregue nas mãos dele uma crise como essa para ver como ele conduz. E aí eu já faço um paradoxo com o presidente da República, que daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Mas olha só o governador Camilo, anteontem reconhecido pelo Lula, ex-presidente desse país, reconhecido pelo homem e a mulher do campo, reconhecido pela pessoa mais pobre desse país, como o maior presidente da República que esse país já teve. Reconheceu os esforços do governador Camilo Santana, inclusive dizendo que é um dos nomes pretensos e que poderá disputar as eleições presidenciais em 2022. Muito bem, Fernando. Você colocou várias questões, inclusive a questão do Lula, que agora recentemente passou aqui e fez uma louvação a Camilo, muita justiça, não é? Um governador jovem que tem saído muito bem nessa sua posição de governador do Nordeste, com um equilíbrio, como ele tem conseguido tratar a coisa pública. O estado do Ceará é um estado equilibrado, que investe muito, um estado que não passou daquele tempo, do tempo das Gonzaguetas, do estado endividado, que atrasava funcionário, não só fez muitas obras, como paga em dia e paga bem, melhorou, apesar das crises da polícia, das greves, e ele tem se portado muito bem, com tolerância, com paciência, com equilíbrio. Isso é raro, você ter equilíbrio, não se exalta com facilidade, não tem desatino, não, enfim, tem tido muita tolerância e muito afágua nos seus gestos. Tem sido um governador que tem mostrado eficiência e equilíbrio, que nós precisamos muito. Eficiência. Então, mas eu até sugeri aqui que, como essa doença, essa patologia, depende muito de comunicação, de preparo para lidar com ela, que a gente negligencia. Nós mesmos, por mais que a gente ache que sabe, a gente negligencia. Atende. Eu estou atendendo lá no consultório, boto as pessoas entrarem com máscara, diminui as pessoas, continuo atendendo. Mas eu reconheço que às vezes eu me cedo, porque eu estou trabalhando na tese que não teve muitos casos aqui, que não tem muita gente, que a contaminação é pequena, e terminam as cirurgias, às vezes as pessoas precisam, o cara lá está com febre alta, está com abscesso, precisa treinar, precisa de um atendimento, o cara lá está com infecção intestinal, está desidratado, está com febre alta, está com dengue. Antes de sair de casa, eu fui aí acudir minha empregada que está com dengue, com febre alta, com dor de cabeça, com dengue. É uma patologia também complicada. Essa semana eu atendi várias pessoas com dengue, febre alta, dor de cabeça, dor no corpo, a gente chama aqui a doença da quebradura dos ossos. Dá uma dor infeliz, me dá em todo mundo. Então, é outra patologia grave. Eu sugeri ao governador, você que tem essa interlocução direta com o governador, conversa com ele todo dia, era até de dobrar ou estimular mais os agentes de saúde para eles irem no campo resguardado com os cuidados devidos para reforçar o sentimento de que a gente tem que ter mais cuidado, mais rigor. Assim, os agentes de saúde têm um papel fundamental nessa divulgação. Reforçar, melhorar mais pagar por fora, pagar extra para os agentes de saúde, porque eles podem movimentar as pessoas e conversar com essas casas, com essas famílias, e fazer esse esforço de que se faz contra a dengue, né, e
trabalhar nessa tese. Eu acho que os agentes de saúde são fundamentais nisso. E é um povo já preparado, treinado, capacitado, botar mais gente, que eu acho que é uma forma da gente poder e melhorar os hospitais do interior que estão despreparados. Nossos hospitais são despreparados. Teve uma pessoa aqui hoje com um quadro grave de Covid-19 e foi para o hospital daqui, ou de Barba, ou aqui de Lavra da Mangabeira, ou Caririaçu, ele, se tiver urgência, ele morre rápido, porque não tem nenhum equipamento favorável para isso e nem tem gente preparada para entubar. Aqui não é só pegar o aparelho e empurrar, tem que botar, entubar não é fácil não. Manter aquela oxigenação permanente, porque se você desconectar qualquer coisa lá, o cara morre de asfixia por falta de oxigênio. Então não é todo mundo, inclusive hoje os hospitais, os grandes hospitais estão com falta de gente. Agora o governo do Pará chamou os médicos cubanos e os médicos estão com medo, porque 20% das infecções disso aí estão nos funcionários de saúde. Nos enfermeiros, nos médicos. Nos Estados Unidos morreu um bocado, na Espanha morreu um bocado, lá na China também. Então, não é todo mundo que está capacitado para isso, não. Porque ele está em contato direto. Se não tiver muitos equipamentos de proteção, aqui não é um vírus infeliz. O cara pegou na fechadura da porta, se o cara pegou com uma mão contaminada, ele pega. Se ele apertou a mão, ficou perto, tossiu perto, qualquer coisinha perto, a roupa, entendeu? E ele, se você for andando e você for atrás muito perto, ele dá uma tossida no espirro, o cara pega atrás, entendeu? Então, aquilo é muito mais complicado do que a nossa compreensão meridiana, entendeu? Então, eu sugiro aqui, estou trazendo uma sugestão com relação aos agentes de saúde, que eu acho uma coisa muito importante. Boa sugestão. Você podia levar para o governador, reforçar isso, que eu não vi ninguém falar sobre isso. Os agentes de saúde na zona rural. Pega na zona rural, o cara da zona rural não está preparado de jeito nenhum para isso. Ele não está preparado, é porque tem tido sorte. Nós, as comunidades mais pobres, estão despreparadas. Mas você pega nas favelas do Rio de Janeiro, que já tem muita contaminação, aquilo se espalha com uma velocidade enorme, entendeu? E os caras não é só o diabético que é vulnerável, é o hipertenso que é vulnerável, é o cara que tem patologia cardíaca que é vulnerável, é o cara debilitado que é asmático que é vulnerável, é o cara que tem AIDS que é vulnerável, que tem imunidade baixa que é vulnerável. Tem um grupo muito grande de vulnerabilidade, não é só a idade acima de 70 anos, não. Pega em criança, matou várias crianças, jovens, etc. Então, a coisa é muito mais grave do que a gente pensa, do que a gente pode imaginar. Então, é preciso, nós temos tido muita sorte de não ter essa questão aqui avolumada e contaminando várias pessoas num ambiente de despreparo total da estrutura hospitalar que nós temos débil. Então, para transferir isso aqui, se pegar o paciente, manejar para transferir, contamina o cara que vai manejar, que está despreparado, contamina o cara da ambulância. É difícil isso. Vamos rezar para o menino Deus e agradecer até agora a gente não ter tido nenhum caso grave de contaminação que possa vitimar as pessoas, que possa se agravar nas pessoas. Então, esse sentimento é preciso ter muito respeito. Mas, Fernando, como você disse aqui, o ex-presidente Lula esteve aqui e deu uma entrevista muito boa, eu assisti, até pedi para transmitir aqui no rádio, e fez grandes elogios ao governador Camilo. Exatamente por esse equilíbrio, esse discernimento, esse preparo, uma liderança jovem que extrapolou a lógica que a gente esperava de um governador com muito equilíbrio, muita sensatez, que é preciso de muita sensatez na política para você atravessar essas crises. Nós, num estado pobre, o governador tem tido essa sensatez, essa inteligência, esse brilho, esse descortino de se projetar num cenário nacional com tantas raposas na política, com tanta gente preparada, e nos estados poderosos como São Paulo, tem 45 milhões de habitantes, nós temos 9 milhões de habitantes. Então, ele se destacar, isso não é fácil. Então, eu via os elogios do Lula, inclusive acenando com a possibilidade de Camilo poder ser amanhã um candidato do PT a presidente da República. Isso para o Ceará era excelente, seria muito bom, né, porque o Ceará precisa muito do governador, precisa muito dos recursos federais para ele continuar crescendo e continuar avançando. Principalmente agora nessa crise, nós vamos passar uns 3, 4 anos para poder se recuperar da demolição da economia mundial, da economia nacional. Agora, se os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, país civilizado, está abalado, provavelmente o Trump vai perder a eleição para o democrata lá por conta disso, porque diz besteira no começo, não é? Se a Espanha está lá chorando com isso, se a Itália morreu gente que passou do limite, país civilizado de tantos anos de história e de aprendizado, né?
está lá a igreja, que tem a história da igreja todinha, o mundo todo sabe disso, se abalou a Itália, então o Ceará, o Nordeste e o Brasil. Então até nós ainda temos tido sorte do Brasil estar ainda em um volume menor de pacientes com óbitos do que a Espanha, do que a Itália, do que os Estados Unidos, do que os países mais civilizados, né? Só a Suíça parece que não tem nada, mas a própria Coreia já teve, mas tem dominado, e a China com a sua qualidade, com 1 bilhão e 500 milhões de habitantes, né? Agora conseguiu dominar. Mas vamos para frente. Então, essa questão do governador, eu acho que é real a possibilidade do Camilo ser candidato a presidente da República. No mínimo, a vice-presidente. Então, ele se qualificou muito e você tem essa amizade, essa proximidade do governador e sabe que ele não deixa a coisa subir para a sua cabeça, a vaidade subir para a sua cabeça. E como é que você ainda coloca esse questionamento dessa possibilidade, principalmente do Ceará, que tem Ciro Gomes como um pré-candidato a presidente da República? Isso não poderia abalar a sua relação com o Ferreira Gomes? Doutor Carlos, eu vejo assim, primeiro o governador Camilo, nesse momento ele não discute política partidária. Então, assim, ele, como o senhor relatou muito bem, ele não deixa as coisas, o poder subir à sua cabeça. Quando nós falamos assim do reconhecimento do Lula, a nível de país, colocando ele inclusive numa projeção que poderia ser um candidato, nós estamos falando que o Ceará tem 2 grandes nomes que são aliados, que é o Ciro, que é a nossa liderança maior, e é o Camilo, agora governando muito bem, citado pelo próprio Ciro como um grande governador. Eu acho que para esse momento, só o reconhecimento já é muito bom para o povo cearense, né? No momento que nós estamos passando de pandemia, né? De ver aí um presidente da República que desdenha da doença, né? Colocando em risco a população. Aí você vê um governador de um estado considerado pobre da nação, que é o estado do Ceará, com apenas 9 milhões de habitantes, né, a confrontar com São Paulo, que tem 45 milhões de habitantes, que tem ali, né, como o senhor bem falou, raposas, né, experientes na política, e Camilo não, com seu jeito simples, humilde, fazendo política com o pé no chão, com o povo, ouvindo a população. Eu acho que eu não falaria nem do futuro, de 2022, né? Porque a Deus pertence e Camilo, Ciro e Cid se entenderão de todas as maneiras. Estão juntos, esse grupo está junto, eu não tenho dúvida. E Camilo não sobe a cabeça dele ser candidato a qualquer custo contra as pessoas que ele gosta. Ele jamais fará isso. Mas neste momento, o reconhecimento, né, do Camilo a nível nacional é um reconhecimento do nosso grupo político. É um reconhecimento para o Ciro, para o Cid, para o Camilo, para todos que o acompanham, né? E para o povo cearense. E para, né, o Cariri, né? E para o Cariri, que ele é filho daqui, ama essa terra. Então, já eu falaria assim, o destaque nacional que Camilo está tendo é um reconhecimento ao povo cearense, ao povo do Cariri. Saiu dali, ó, da Barbalha, fazendo política, né? Começou ali nas ruas da Barbalha, né? Teve um mandato só de deputado estadual, depois já foi governador e está fazendo jus ao que o povo deu a ele, a honra de governar o povo do estado do Ceará, né, por 4 anos, reeleito com um número de votos, né, que proporcionalmente foi o governador mais bem votado do país, né, e reeleito logo no primeiro turno com 80% dos votos do povo cearense para um segundo mandato, que está agora no seu segundo mandato. Então, assim, penso eu que é um reconhecimento para todos nós. O que vai acontecer em 2022, não tenho dúvida, que Camilo, Cid e Ciro, estes estarão juntos, né? Os demais, cabe conversa, cabe diálogo, e penso eu que quanto mais você juntar em prol do povo, melhor se faz política. Se isso não viesse a acontecer, desse voo para um cargo mais relevante a nível nacional, o governador seria, pela natureza da evolução da política, hoje candidato a senador. Este talvez seja o ponto que está posto lá na cabeça dos aliados dele, é que não, se isso não der certo, ele está lá com uma reserva, ele está lá na reserva de um time grande, de um time de grandes pessoas que têm força e que poderão ajudar a vencer as eleições no Brasil. Mas se nada disso acontecer, o ponto inicial dele seria, a lógica dele hoje seria ser candidato a senador. É assim, Fernando? Eu acho que sim. E defendo isso. Acho que seríamos, se hoje nós estivéssemos em 2022 e estivéssemos postando as candidaturas, né, que ainda tem tempo para discutir, avaliar, eu costumo dizer, nessa pandemia eu aprendi que, ainda mais que é cada dia com sua agonia, né?
Um dia muda o outro, e o outro muda o outro, e vai mudando o nosso pensamento, e mudando o que a gente entende e tal. Mas se nós tivéssemos em 2022 o Ciro candidato a presidente, né, e alguém do PT a nível nacional candidato a presidente, e Camilo aqui para decidir o rumo dele, eu defenderia Camilo candidato a senador. Que para o estado do Ceará seria uma continuação do trabalho do Camilo, né, aí já fora do governo do estado, mas como senador, ajudando o futuro governador, ajudando o Ceará a nível nacional. Então seria para nós, e nós teremos Camilo e Cid juntos, né, no Senado, porque Cid ainda estará aí no seu mandato de 8 anos, né, estaria completando 4, teria mais 4. Nós teremos Camilo e Cid juntos no Senado e um governador aqui que penso que eles vão conseguir eleger por tudo que tem feito e o reconhecimento do povo. Então eu defenderia sim, se nós tivéssemos em 2022, Camilo para uma candidatura de senador. Hoje você é vice-presidente da Assembleia, é um cargo importante. Você passou alguns meses aqui na política do Cariri, as pessoas cogitando que você poderia ser candidato a prefeito de Juazeiro, a prefeito da Barbalha, e a questão do título, se transferia para Juazeiro, se não transferia, com essas possibilidades reais de uma disputa a cargos majoritários e prefeitura. Aí passou o tempo das filiações, pode até ainda reabrir se houver essa possibilidade de prorrogar as eleições, que eu acho que vão prorrogar talvez por mais 2 meses, pelo menos. Aí você terminou continuando eleitor da Barbalha e continuando vice-presidente da Assembleia. O governador, de repente, é candidato a senador, é candidato a presidente, e a vice-governadora podia ser candidata a outro cargo, e o presidente da Assembleia assumiria 9 meses o governo do Estado. Aí você estaria na sua posição como substituto do presidente e assumiria a presidência da Assembleia. Você tem na sua cabeça alguma outra conjectura, alguma outra hipótese, ou você sonha com algum outro voo para deputado federal, ou alguma outra disputa que a gente aqui que está observando não sabe, você tem esse conhecimento? Doutor Carlos, primeiro desde que estive secretário em Barbalha, de Juventude e Esporte, fui secretário lá de várias pastas, depois assessor do governador Camilo, na época deputado aqui na região do Cariri, era o seu articulador, fui candidato a prefeito do município de Barbalha em 2016, a gente já tem aprendido e cada dia que passa, aprendido mais e amadurecido mais. Eu cheguei ao cargo de deputado estadual colocado pelo povo do estado do Ceará, mas pedindo só uma ressalva pelo povo da minha região do Cariri, né, que me deu a maioria dos votos para que lá eu esteja hoje representando. Então, Deus me deu a honra de estar no parlamento cearense. Eu não esperava, doutor Carlos Macedo, sentar naquela cadeira, não esperava, né? E então, eu não sou deputado, eu estou deputado, estou no parlamento por um período dado pelo povo e que Deus entender que eu possa lá cumprir um papel. Então, como eu não esperava, eu estou buscando, como desde secretário de Esporte de Barbalha, agora como deputado, buscando me dedicar ao máximo, né, do que eu possa me dedicar, do sangue, do suor, de um pouco do conhecimento, aprendendo, buscando, para defender os pleitos da população, para defender o povo. É assim que eu tenho agido na política. Essa cogitação Barbalha-Juazeiro foi uma cogitação que me deu muita gratidão, né, as pessoas que cogitaram, porque é muito bom, né, você ser cogitado por um amigo, por outro, por uma pessoa, por outro. Tenho muita gratidão ao grupo político em Juazeiro que me defendeu o meu nome. Eu obtive 11.202 votos em Juazeiro para deputado estadual, não é fácil, né? E, claro que a gente tem lá uma construção em Juazeiro, uma discussão, um debate. Mas, neste momento, pessoalmente falando, o meu juízo de valor, porque na política, né, você tem aquilo que você quer fazer e o que o grupo quer fazer. São duas coisas distintas. O que eu desejo é permanecer no parlamento. Quem sabe, trabalhar uma reeleição, aprender mais sobre a Assembleia e ir lá cumprir um papel e buscar ajudar o povo do Ceará e, sobretudo, o povo do Cariri. Eu não penso numa candidatura agora para majoritária e nem almejo outro cargo que não seja deputado estadual. Neste momento, não. A não ser que o grupo político a qual eu pertenço, liderado pelo governador Camilo, liderado pelo senador Cid Gomes, a não ser que esse grupo entenda diferente e nos convide para outra missão. E aí eu sou homem de missão, não fujo. Qualquer missão que for me dada, eu tentarei, buscarei, me darei o máximo de mim. Mas, no momento, como deputado estadual, eu estou me sentindo muito bem. Não penso em ser presidente da Assembleia, não penso em nada disso. Eu quero cumprir o meu mandato. Pela primeira vez na história da Assembleia, né, um novato ocupa o cargo de vice-presidente da Assembleia.
O que para mim também no início não foi fácil, porque eu tive que aprender, me dedicar muito ao parlamento, para que eu pudesse ali cumprir o papel de vice-presidente, né? E tenho buscado cumprir esse papel dentro da casa, mas não almejo outro cargo lá, almejo só o assento de deputado e, evidentemente, que esse assento de deputado me deu o direito de defender a população do meu estado do Ceará. Outras conjecturas dependerão dos líderes, né, do grupo político e, evidentemente, que eu estou à disposição para cumprir missão. Olha, dizia Armando Falcão que o futuro é incerto, né? O futuro, dizia uma expressão, o futuro a Deus pertence. Então, Armando Falcão foi um grande político do Brasil, do Ceará, que foi candidato a governador com Pascoal Barroso há muitos anos atrás, lá de Quixeramobim, foi ministro da Justiça. Ele era meio bajulador do poder, mas ele era uma águia na política, foi amigo do Gás, amigo do Figueiredo, tudo. Ele dizia, nada a declarar. Teve um tempo que ele ficou famoso por essa expressão, nada a declarar. Aí ele escreveu um livro depois, Tudo a Declarar. Até vi parte desse livro. Mas ele, há pouco tempo se falava no Zé Sarto, como pretenso candidato a prefeito de Fortaleza. Eu acho que ainda está com seu nome na pauta, ainda apareceram outros nomes no debate, mas o Zé Sarto é o presidente. Aí o Zé Sarto sai da Assembleia para ser candidato a prefeito de Fortaleza, com apoio de Roberto Cláudio, apoio de governador, apoio do Ciro, Cid. Aí, de repente, cai na sua mão a presidência da Assembleia. Isso não, você nunca imaginou que de repente se tornar presidente da Assembleia? Não, com toda franqueza e aqui com aquele que eu acredito mais na minha vida, que é Deus como testemunho, nem cogito isso, nem penso. Eu me sinto muito bem lá no parlamento hoje, buscando, repito, defender os pleitos. Estou muito satisfeito nesse ponto. Se chegar, nós vamos para o desafio, vamos estudar, aprender mais e nos dedicar. Aí, eu repito, se chegar é porque foi destino, foi Deus que quis e o grupo político. Mas eu hoje estou muito satisfeito onde estou. Porque tem, na política, como na vida, muitas vezes, né, tem uns que chega a um determinado patamar e quer outros mais altos, né? No meu caso, não. Eu estou muito satisfeito lá como deputado estadual e quero permanecer por lá, até quando Deus permitir e o povo quiser. Mas, se vier outra missão, evidentemente que eu vou ter que topar, porque, repito, né, na política, muitas vezes a gente não se domina. A gente não tem o comando do seu destino, porque você pertence a um grupo político. Ninguém faz política só, né, doutor Carlos? Mas se chegar a estrada da Igazeira para Missão Velha, fica mais fácil de sair, né? Que é o presidente da Assembleia de Sapajú, quero essa estrada até Missão Velha. Eu não quero mais essa estrada só em Gazeira, não. Eu quero até Missão Velha. Aí seria muito bom para nós todos. Onde eu tiver o pleito, eu vou defender. Agora, por exemplo, nós vamos aproveitar para agradecer. Eu até falei com o Clebson. Eu digo, rapaz, diga, Fernando, que a estrada aqui para a BR está cheia de buraco, que tem um buraco enorme ali na Cobra. Aí Clebson foi rápido com você lá, gravou um vídeo e chamaram o Salviano lá, né? Salviano, sobrinho, outro Salviano que controla aqui o DERT aqui. O DERT, aqui na região do Cariri. E aí, umas 3 dias depois, o cara disse, rapaz, a estrada vamos resolver agora. Estão terminando lá em Santana do Cariri, Fernando já falou, vai começar depois da manhã. E realmente começou. Eu aproveito para agradecer essa iniciativa. Esse pleito, na verdade, nós fizemos esse pleito o ano passado, em 2019, um requerimento nós aprovamos na Assembleia, foi feito, mas evidentemente que com as chuvas intensas, né, os trechos ali, alguns deles danificaram. E aí o senhor alertou o Clebson, que rapidamente o Clebson me solicitou, e eu estava aqui em Aurora, né, passando essa pandemia aqui com a família, aqui no sítio Angico, para ser mais preciso, e fui lá visitar o trecho, realmente o trecho muito esburacado. De um buraco muito grande. E nós solicitamos e já estão fazendo o conserto. É bom que se diga que não é só o conserto do asfalto, nós solicitamos também o roço, né? Tem muito mato lá e está fechando um pouco a estrada, deixando a estrada mais estreita e mais perigosa. Então eles vão fazer tanto todo o conserto, como também essa questão do roço. E na segunda-feira eu tenho uma reunião com o pessoal da Coral em Juazeiro, né, e vou reivindicar que eles não façam só o tapa-buraco, é que ele arranque aquele estrutura do trecho que está ruim e coloque uma estrutura nova, né, porque aí nós vamos ter mais tempo essa estrada sem dar problema. Essa reunião que nós vamos participar na segunda-feira, mas eles já estão fazendo a correção dos trechos, já estão aqui em Aurora trabalhando, mesmo com período chuvoso ainda, né, porque nós estamos ainda, que esses dias que eu dormi aqui em Aurora, pelo menos uns 2, 3 dias atrás, muita chuva, e aí atrapalha um pouco esse trabalho, mas
tudo que me solicitar, o que tiver ao meu alcance, eu quero agradecer ao governador Camilo Santana, que é a ele que a gente solicita, e ao secretário da Superintendência de Obras Públicas, que é o Quintino Vieira. Nós solicitamos também, doutor Carlos, se me permite, tem um trecho que mesmo com essa alerta que o senhor fez aqui junto com o Clebson desse trecho aqui, eu me preocupei com outro trecho, que é ligando Caririaçu aqui pela estrada Padre Cícero. Então, um trecho muito ruim, nós também solicitamos ao Quintino, estamos tentando que, após ele consertar aqui o trecho ligando a Aurora à BR-116, ele possa consertar aquele trecho ali também da estrada Padre Cícero, para que as pessoas que vêm de Juazeiro para cá, ou a de Aurora que vão para lá, tenham a condição de trafegar melhor. Olha, para falar na estrada Padre Cícero, eu devo dizer que eu tive uma função muito importante com relação à estrada Padre Cícero. Quando o Cid Gomes, pré-candidato a governador, eu levei o Cid ao Juazeiro, 1 ano e mais ou menos 4 meses antes das eleições, para a procissão de Nossa Senhora das Dores, e levei ele na casa do Monsenhor Murilo, que ele era do PSB naquele tempo, eu era vice-presidente do partido no Estado, e eles vieram para o PSB e eu ajudei muito aqui a diretoria, o diretório do PSB aceitasse o Cid, que tinha um grupo lá que não queria de jeito nenhum o Cid, no Ferreira Gomes, e eu ajudei muito a convencer Sérgio Novaes, e depois que o Sérgio Novaes se convenceu a aceitar a vinda do Cid, aí convenceu a Luiziane a apoiar o Cid, e a Luiziane no primeiro mandato, sem o apoio da Luiziane prefeita, o Cid dificilmente teria sido governador. Eu trabalhei muito nessa ideia. Aí, quando ele foi a Juazeiro, eu levei ele lá na casa de Santana, do pai de Santana, na casa de Expedito Costa, lá na indústria de Arismar, indústria de calçado de ponta, levei mostrar essa indústria de ponta, lá na casa do Monsenhor Murilo. Aí levei lá em Josimar, que era presidente da Associação Comercial de Juazeiro, que fez o primeiro COCRI, o primeiro pré-projeto da Estrada Padre Cícero, fez várias audiências públicas aqui na região do Cariri. Aí levei lá em Josimar para ele assinar o abaixo-assinado da Estrada Padre Cícero. Eu sou o número 1150 e o Cid 1151. Levei para ele assinar. Até o dia desse teria um chat disso, para assinar o abaixo-assinado da Estrada Padre Cícero. Digo, Cid, bote no seu projeto de governo que você vai fazer a Estrada Padre Cícero, que isso lhe rende mais votos de que a maior liderança individual do Cariri lhe apoiando não traz os votos que a ideia da Estrada Padre Cícero traz, que naquele tempo dizia que encurtava 200 quilômetros para Fortaleza, e depois chegou-se a conclusão, só encurtava 100, e o cara disse, mas 100 ida e 100 de volta é 200. Aí ele foi e botou na ideia. Quando ele veio o comício dele aqui, o primeiro comício dele aqui, eu futucava, quando ele estava falando, eu trouxe Josimar. Quando ele estava falando, eu futucava nas costas dele, Cid, Estrada Padre Cícero, Josimar. Aí, vou fazer a Estrada Padre Cícero. Larra da Mangabeira, levei Josimar. Cedo, levei Josimar. Caririaçu, levei Josimar. Aí uma certa vez, lá em Caririaçu, quando ele foi lançar a pedra fundamental da estrada, botou na cabeça e botou mesmo de vera. Aí foi lançar a pedra fundamental da estrada, aí lá eu levei Josimar. Aí Josimar, eu disse, bota Josimar para falar. Aí ele botou Josimar para falar. Aí Josimar não estava preparado para falar, fez um discurso chula. Aí ele disse, ele falou, tu botou ele para falar, mas ele nem falou em seu nome. Eu disse, mas você também não falou em meu nome não, Cid. Aí Fio Pereira estava no meio do discurso, lá ele levava uma banda para trazer muita gente para a praça, e Fio Pereira gritou, Cid, doutor Carlos Macedo, Cid, Fio Pereira daqui, filho de Chico Pereira, e fala um bocado, acaba bom. Aí, doutor Carlos Macedo, Cid, você não falou o nome do doutor Carlos, ele disse, quando tu deu aquele cabo para gritar teu nome ali? Esse rapaz, eu dei muito dinheiro, eu dei dinheiro a ele, mas esse rapaz foi para ele gritar seu nome nos comícios, aí eu dei, gritar seu nome, porque mesmo o Cid não me prestigiando muito, mas eu tinha liberdade de falar, porque eu fui amigo dele nos momentos mais difíceis do começo. E depois briguei para ele fazer a estrada do Padre Cícero para Aurora. E fiquei até magoado, porque quando ele vieram aqui lançar a estrada do Padre Cícero aqui, a estrada de Aurora para BR-116, quase que não deixava eu subir no palanque aqui, sabe? Já tinha outro grupo aqui perto dele, do governador, tá, quase que não deixava eu subir. Eu digo, mas rapaz, eu trabalhei tanto. Uma vez numa entrevista com o João Hilário, lá em Cid disse, aquela estrada lá, nós vamos fazer, Carlos Macedo. Aí quando ele vinha, Edmilson me disse, Carlos Macedo, eu estava mais Cid, quando nós fomos inaugurar um trecho da estrada Padre Cícero, lá de Quitaús para Lavras, para a BR lá da Lavra, aquela estrada, era a estrada chamada Estrada Transamazônica, chamavam. Aí Edmilson, eu fiquei de ir, mas eu tinha 3 cirurgias no hospital nesse dia, no Hospital de Fraturas, e atrasou, e eu vi que eu não podia sair, não dava tempo de não sair, terminei optando por terminar as cirurgias. Aí Edmilson viu, mas ele gosta de dirigir, aí Edmilson disse, pediu para ir dirigir no carro, aí quando chegou no Serrote, aí se dirigindo, aí se disse, Edmilson, onde é aquela entrada para Aurora aqui, que o doutor Carlos Macedo fala tanto dessa estrada? Aí quando chegou ali na forquilha, bem pertinho, quando chegou na forquilha, ele disse, aí ele entrou, andou uns 3, 4 quilômetros na estrada, aí disse, tem alguma obra
de passagem d'água, muito grave, muita coisa assim. Não, tem a coisinha pequena, administro doido para fazer estrada também. Aí ele passou, rodou um bocado lá e terminou decidindo fazer a estrada. E que eu fiquei feliz porque ajudei muito a fazer isso. Muita gente não reconhece. Você sabe que tem a coisa mais complicada do mundo na vida são duas famílias complicadas: a família dos bestas e a dos ingratos. E a família dos ingratos é muito grande na política. É preciso ter muita paciência. Dizem que a política é a arte de administrar conflitos que nunca se acabam, de muitas vezes ficar do lado de quem você não gosta, de quem você não admira e de quem nem sempre merece. E muitas vezes perdoar, que a palavra é essa, perdoar quem não merece. Essa é uma coisa grave da política, a gente tem que aprender sempre, e essa de perdoar quem não merece. Perdoar acaba que lhe trai, perdoar acaba que não tem palavra, perdoar acaba falso. Isso é complicado na polícia. Na política, para você ter sucesso, precisa ter muita habilidade para superar esses problemas. Mas aqui, voltando aqui à conversa com o Fernando, que tem sido muito proveitosa. Fernando, agora nós assistimos agora uma briga feia. A briga do Bolsonaro com o Moro, né? Sérgio Moro. Uma briga que, no capítulo dessa briga, a gente não estava esperando. Aqui o governador, o presidente, brigou com o Mandetta. A gente até ele já vinha anunciando, mas essa briga de foice no escuro. Mas Sérgio Moro, pelo menos, deixou a gente atônito. Deixou a gente, assim, foi uma coisa inesperada. Quem diria que o Sérgio Moro, o arauto da seriedade, da honradez e do combate à corrupção, agora vê essa briga tão violenta, tão despudorada com esse presidente que a gente sabe que ele tem um descontrole enorme, né? Ele tem um desequilíbrio enorme, uma psicopatia, ele tem uma indigência cultural tão grande. Eu acho que quando ele foi deputado 7 vezes, ele nem participava das comissões importantes da Câmara, porque ele sabia da sua inferioridade cultural, do seu despreparo cultural, porque ele tinha medo do pessoal reconhecer que ele era um idiota completo. Como é que você viu agora essa briga dele com o Sérgio Moro, transmitida por todo o Brasil? Doutor Carlos, eu costumo dizer, eu não votei no atual presidente, eu votei em outro candidato que evidentemente não ganhou as eleições, mas desde que o atual presidente assumiu até hoje, eu tenho dito, agora com algumas ressalvas, que eu torço pela administração dele. Porque torcer contra o presidente é torcer contra nós brasileiros, né? Então, dito isto, primeiro eu quero falar do Mandetta. O ministro Mandetta, o ministro da Saúde, era um ministro que estava no seu cargo fazendo com que o brasileiro estivesse próximo do ministério. Por exemplo, ele tinha uma comunicação excelente com médicos, com a população, com governadores, com prefeitos. O ministro Mandetta vinha cumprindo um papel grandioso nesse momento de pandemia, né, para todos nós. Perceba bem que todos os dias ele estava ali informando, orientando, pedindo, dizendo do isolamento social, e o presidente contra, terminou sendo demitido. Agora nessa pandemia, né? Aí agora, como o senhor expressou muito bem, essa briga de foice no escuro, esse vocabulário aqui, essas palavras eu vou levar para o resto da vida agora, do Bolsonaro com o Moro. Ninguém esperava. E aí, não estou falando aqui da troca de ministério não, da troca de ministro não. Que trocar um ministro, trocar um secretário, isso aí é do cotidiano, faz parte. Nós estamos falando dos argumentos. O Moro acusou o Bolsonaro. Ele não fez uma coletiva de imprensa, ele fez uma delação. E o Bolsonaro veio depois com toda a sua cúpula e acusou o Moro, né, de troca de fazer negociata, né, para ir para o STF. Então, assim, um absurdo dos absurdos. Ninguém sabe quem está falando a verdade. Mas aí, já estava subentendido como foi que o Moro chegou nesse cargo, né, por tudo que fez no passado. A população já tem acompanhado isso. Mas agora era como se fosse o grande homem de ferro do governo do Bolsonaro, né? Reconhecido por uma parte da população, querido por uma parte da população, né? Que o Bolsonaro, com uma palavra bem simples, descartou os serviços do Moro no seu serviço, no seu governo. Descartou. Moro, eu não preciso de você. Vou trocar, o que o Moro deixou claro, que o Bolsonaro disse foi que vou trocar o superintendente da Polícia Federal, porque está investigando o filho do Bolsonaro.
e investigando outros parlamentares bolsonaristas, né? Que aí, mais grave ainda, veio a declaração do Jornal Nacional ontem à noite, né? Com os WhatsApps, né, trocados entre o presidente e o Sérgio Moro. Depois da entrevista do presidente, o Sérgio Moro jogou aí no ventilador as mensagens de WhatsApp. Então, assim, virou, o país desgovernou, né? O governo praticamente está implodido, está paralisado, uma crise política no governo Bolsonaro sem precedentes, essa saída do Moro, com acusações terríveis, um contra o outro, no meio de uma pandemia dessa. Nós, numa crise de saúde sanitária gravíssima, tendo que acompanhar uma crise política causada, né, por a inabilidade do presidente da República. Então aí, agora sim, eu fiquei perplexo, eu fiquei como brasileiro amedrontado do que vem pela frente, enquanto Bolsonaro estiver governando o nosso país. Eu até então estava torcendo que ele acertasse, porque como brasileiro eu tenho que torcer. Ele é o presidente, né? Ele é o presidente de todos nós, querendo nós ou não. Mas até ele estar no cargo, ele é o presidente de todos nós. Mas agora, depois dessa briga do Moro, das acusações do Moro, das acusações dele contra o Moro, para mim o governo implodiu, não tem mais governança, perdeu o controle, perdeu o prumo, o trem está descarrilhado e ninguém sabe onde vai dar o país. E ninguém vai... Aí é pedir a Deus que nos proteja, que nos ajude, porque a nível de país, agora não é mais governo, agora é desgoverno. Pois é, o destrambelhamento do Bolsonaro ultrapassou todos os limites da tolerância política, né? E do equilíbrio. Ele precisava de um conselheiro, parece, eu pensava que tinha lá na sua assessoria, não é? Achavam até que o conselheiro dele era o Moro, né? Mas aí, e o pior é que ele disse uma coisa assim, não sei se você captou isso, a gente só conhece as pessoas convivendo com elas. Sim. Aí ele desqualificou o Moro. Total. Desqualificou. Isso foi bom pro Lula, porque o Lula disse que o Bolsonaro é um pateta, o Bolsonaro é um farsante, o Lula disse que o Bolsonaro é desleal, o Bolsonaro é uma tragédia e que aquilo... Ele negociou aquela perseguição a Lula para ser ministro do Moro. A natureza castiga. Não adianta você querer fazer as coisas subir de qualquer jeito. A natureza castiga e castigou com uma virulência muito grande e uma rapidez muito grande. Imagine agora se o Bolsonaro, que conhece as entranhas da falta de ética, das coisas absurdas que se praticam lá nos meandros da política, imagine se o Bolsonaro, Fernando, de repente soltar alguns dados que possa confirmar que os filhos do Bolsonaro estão envolvidos na morte da Marielle. Que não é improvável. Que não é, pelo contrário, né? Os caminhos levam a isso. Disseram que aquela casa 58, ali está o nó, córdio, né? Inclusive o Bolsonaro disse que o filho dele, perguntando sobre o problema que ele namorava com a filha, ele namorou com a filha do cara que assassinou Marielle, que foi uma coisa muito bem feita, coisa de profissional mesmo. Aí que botaram até, inclusive, um pano preto no braço, né? Aí para poder parecer que ele era negro, e demorou a chegar no matador, no assassino. Entendeu? Foi uma coisa muito bem feita, muito preparada. O cara que atirou estava lá com um pano preto, pensando que o cara era negro, os caras achando que era um negro, e depois foram ver. Toda fala, se o senhor me permite, fala do Bolsonaro desqualificou ele ontem. Aí ele disse, olha, perguntei ao meu filho, que namorava com a filha do assassino. Aí ele disse, não, meu pai, eu saí com todas as meninas aqui do condomínio. Entendeu? É difícil saber com quem foi, entendeu? Então ele expôs o ridículo, uma mesquinharia. Ele desqualificou a mulher nessa ética de desqualificar a mulher. Essa frase que o senhor falou, ele desqualificou a mulher. Mas ele vem fazendo isso, desqualificando negro, pobre, homossexual. Ele já esculambou com gente de todo jeito. Olha, o Ciro Gomes, por muito menos, por apenas uma coisa. Perguntaram qual era a função da mulher dele, ele sendo presidente da República, era apenas dormir com ele. Aquilo fez o Ciro implodir naquela eleição. Mas eu tenho observando como é que o Bolsonaro já disse tanta coisa besta, já agrediu tanta gente, bajulador do Trump, queria botar o filho lá, os filhos tudo na política, fala mal da política, os filhos tudo na política, um deputado estadual, outro senador e outro ladrão, outro vereador, um filho ladrão já reconhecidamente, tudo desastrado, a família está na quarta mulher, foi deputado 7 vezes para nada, tem um patrimônio de 15 milhões, que só pode ser adquirido com corrupção, com mandato de deputado, você não consegue isso. Aí, com tudo isso, ainda tem a família dos bestas,
que ainda defende ele com fervor danado. Eu procuro assim uma virtude, uma gota d'água, uma virtude nas qualidades dele, para mostrar que ele é um despreparado, é um semi-analfabeto. Se botar um texto para ele não sabe ler, entendeu? Então, diante disso tudo, admita que o Moro, conhecedor desses defeitos, que ele disse, a gente só conhece as pessoas convivendo. Aí o Bolsonaro disse, agora eu convivi contigo, eu sei teus defeitos. Aí eu vou botar lá, soprar para os cabas para saber quem foi que mandou matar a Marielle. E de repente isso possa acontecer, aí detona, ele não tem outra saída se não renunciar. Terá outra saída se não renunciar. Porque até pouco tempo ele disse, não, mas vem a ditadura. Mas ele, se for impeachado, isso vai transcorrer agora, porque quem fica seria o Mourão. Então ele tem gente para conspirar contra ele mesmo. Se ele sofrer impeachment, não vai botar a ditadura, mas não vai mais, porque quem assume é o Mourão, que é general e é muito mais equilibrado e muito mais preparado do que ele. O Mourão tem demonstrado ser muito mais preparado nas suas afirmações, mais ponderado nas suas afirmações, no cuidado com as palavras. Eu queria, doutor Carlos, só aproveitar aqui que o seu programa, a rádio, está sendo ouvido ali em Lavra da Mangabeira. E aqui uns amigos aqui enviando um abraço aqui, o nosso amigo Glauber, que está lá nos ouvindo, o Ronaldo da Madeireira, o nosso amigo Paulo Sérgio, Paulinho, uma pessoa que tem muito carinho, o vereador Flávio Torquato e o Rivaldo. Estão todos nos ouvindo lá em Lavra da Mangabeira, queria aqui enviar também um abraço, e sua audiência chegando ali em Lavra da Mangabeira. Muito bem, a rádio agradece a audiência, Ronaldo. Ronaldo é pré-candidato a prefeito lá. Ronaldo, um abraço, Ronaldo. Sucesso está na sua postulação. E eu quero agradecer a todos que estão nos ouvindo. Eu sei que tem muita gente ouvindo aqui. Já vi aqui vários telefonemas aqui do meu celular e eu estou desligando porque não dá para. Até as pessoas me perguntando. Uma das perguntas, Fernando. Certo, doutor Carlos, você falou nas estradas. E a estrada da Engazeira, diante dessa crise, está perdido o pleito para esse ano ou ainda tem alguma chance diante da escassez de recursos e da dificuldade que nós temos daqui para frente, que deve ser concentrada no combate ao Covid-19? Não, na verdade, eu acho que até eu não posso garantir que saia esse ano mais, né? Que ninguém sabe qual o fim será dessa pandemia. Se vai terminar em agosto, se vai terminar em outubro. Talvez nem eleição em outubro se tenha no país. Então, eu não posso precisar. O que eu posso dizer é que essa estrada, a primeira licitação dela, o primeiro projeto dela, para corrigir a palavra, foi feito um projeto que deu muito alto o valor. E aí o governador pediu para refazer o projeto para o valor ficar dentro do valor que tivesse condições do governo do estado. Então foi refeito o projeto, né, foi licitado, foi tudo feito, só que faltava licença. Na verdade, faltava licença da SEMASSE para que pudesse fazer agora, no final do projeto, a licitação. Então, a SEMASSE já estava para dar licença quando aconteceu essa pandemia. Então, ainda nós vamos perdurar um pouco mais aí depois dessa pandemia, mas eu creio que ainda dá para fazer esse ano. É um recurso que é garantido. Não tem nada a ver com o recurso da pandemia. O recurso da pandemia é o recurso da saúde. Esse recurso da Estado do governador já tinha garantido lá atrás, né, no projeto do Ceará de ponta a ponta. Então, não tenho dúvida que esse Estado da Engazeira vai sair, só não sei se sai mais esse ano por conta da pandemia. Fernando, outro dia eu conversei com você, conversei até com o Guilherme também sobre isso, e eu disse, olha, Aurora é um município que tem um privilégio muito grande, que é o Rio Salgado. Nós do Nordeste temos muita dificuldade, sempre tivemos escassez d'água, dificuldade de água. A Aurora tem esse privilégio. Esse ano, graças a Deus, tivemos um grande inverno. Talvez nesses últimos 30, 40 anos não tivemos, faz tempo. Tivemos em 64, 2004, mas 2004 já choveu acima do normal. A Aurora choveu 1.500 milímetros, mas choveu muita intensidade, tivemos muitos prejuízos. Esse inverno foi excelente pela sua regularidade. Os açudes estão todos cheios. E eu fico feliz porque eu fiz 112 açudes, fiz 15 açudes médio grande. Açudes estão todos sangrando, que é uma riqueza para o município. Aí eu digo, a Aurora tem esse privilégio do Rio Salgado, Aurora Lavra da Mangabeira, chovendo em 14 municípios do Cariri, do Barro, Mauriti, Milagres, Baiara, Missão Velha, Juazeiro, Crato, e vai por aí, lá, Juazeiro, Crato, Caririaçu, uma banda de Caririaçu, e vai Jati, e Porteira, Jardim. As águas passam aqui no Salgado, 14 municípios. Muitas vezes não choveu nada aqui, choveu lá e o rio enche, porque as águas vieram de outros municípios. Então nós temos esse privilégio. E agora a Aurora tem essa vantagem da Transnordestina, que também é uma coisa muito, muito boa, muito forte, que estão voltando a trabalhar, tem mais de 200 homens trabalhando. Aí
com a transposição. Esse ano não precisa da transposição. A Aurora tem 42 quilômetros de Rio Salgado, tem quase 30 barragens de Missão Velha até Lavra da Mangabeira, tem muita água. E aqui a Aurora é um dos raros municípios que eu pagava canoa, umas 5, 6 localidades para transportar estudantes, porque a barragem acumulava muita água e o estudante tinha que rodear muito por longe, e a gente pagava a Valdemar para consertar a canoa, fazer canoa para o Rio Salgado. Então, nós temos esse privilégio agora da Transnordestina, da transposição do Rio Salgado, e eu disse a você, disse a Guilherme Landim, olha, vamos pedir ao governador para botar energia trifásica em toda a margem do Salgado, pelo menos até Icó, porque aqui a energia monofásica não dá para irrigar, que cai canela, cai coisa, motor queima, não tem força. Então, eu sugeria essa conversa com o governador, para ver se o governador, com parceria com a Coelce, um convênio com a Coelce, não é muito caro, botar energia trifásica, começando lá do pé da serra, lá do Grangeiro, do Salamanca, e o Salgado, até Icó. Com energia trifásica na beira do rio, dava para a gente implementar vários projetos de agricultura irrigada e evitar que muitas pessoas saíssem daqui para trabalhar fora da Aurora, do Cariri, plantando tomate, catando café, ou então cortando cana, enfim, deixando as suas famílias aqui custeadas pelo município, muitas vezes a educação, a saúde, etc. E às vezes a insegurança do pai que vai lá, passa 6, 4 meses, às vezes separa da mulher. É um drama muito grave. Podíamos ter isso aqui. A margem do Salgado tem muitos baixos bons. Eu queria sugerir a você levar esse pleito para o governador, botar energia trifásica, começando do Batateiras até Icó. Não é caro demais, em parceria com a Coelce. Isso faz. E depois a gente podia conseguir os medidores noturnos para gerar trabalho para o campo, produção para o campo, que é uma coisa fundamental. Porque trazer uma indústria para cá não é fácil. Eu já tentei isso, botei uma indústriazinha na cooperativa, mas ele chegou aqui e disse, não, trouxe Bender aqui para ver se botava uma indústria na cooperativa, que é um prédio grande. Disse, rapaz, aqui não dá certo, nós não temos mão de obra qualificada. Muita gente vende essa imagem falsa, mentirosa. Vou trazer a indústria, não traz, não é fácil, eu já tentei. Não é fácil porque não tem mão de obra qualificada. Não, às vezes tem dificuldade de estrada. Isso é para botar aqui, ele prefere botar em Juazeiro, que já tem uma interação comercial com o resto do país, etc. E lá tem gente qualificada. O que é que você acha dessa possibilidade? Bom, vamos solicitar, nós poderíamos juntar aqui os mandatos dos deputados, a sua liderança, juntar outras lideranças daqui da nossa região do Cariri e solicitar ao governador. Evidentemente que precisa de um projeto para ver o valor disso tudo. Depois da pandemia, eu ainda me pego falando sobre a pandemia, porque é o problema que nós ainda estamos passando. Eu tenho dito, doutor Carlos, que após a pandemia, quando nós passarmos por ela, nós vamos ter um tempo de reorganização. De enfrentar as sequelas, né? Porque nós vamos ter sequela. Nós vamos ter sequela na família que perdeu seus entes queridos, né? Que é aquela sequela mais dolorida, né? De ter perdido alguém. Nós vamos ter a sequela naquele que foi infectado, né? E que porventura possa vir a aparecer outro problema de saúde por conta dessa infecção no futuro. E nós temos aquela sequela que é a sequela financeira, que é a sequela do comércio, que é a sequela da empresa, né? Que todos nós vamos ter que dar as mãos para resgatar a economia do nosso Cariri, do nosso Ceará e do nosso país. Então, esse ano é um ano muito complicado para a gente projetar, digamos assim, obras novas, né? As obras antigas, não. A estrada de Ingazeira não é uma obra nova que nós estamos pleiteando, é uma obra que a gente já pleiteou, que já está no orçamento do Estado, que o governador já garantiu que vai fazer, que a gente tem sempre cobrado isso do governador, é um compromisso nosso isso, mas uma obra dessa, né, que o senhor, com muita propriedade, dá aqui como sugestão, seria uma coisa nova para a gente pensar para o ano. Agora, eu me coloco à sua disposição para irmos juntos defender esse pleito ao governador. Seria um pleito que ajudaria muito ao homem e à mulher do campo, né, fomentando cada vez mais que o agricultor e a agricultura possa ficar na sua terra, em vez de ter que ir para São Paulo, Minas Gerais, enfim, que a gente pudesse solicitar isso ao governador e que fosse feito aí um projeto. Eu queria só, doutor Carlos, relembrar que a população de Aurora, alguns pleitos que a gente tem buscado aqui para Aurora, né, e não sou só eu, tem muitos deputados que trabalham, mas eu estou falando aqui do meu mandato, né?
não só aqui o conserto dessa estrada agora ligando a Aurora à BR-116, mas a vinda do SAMU também aqui, que foi uma luta nossa, né? Está funcionando aqui no município. Ninguém pôde fazer inauguração, porque nesse momento não é hora de inauguração. No momento era hora de colocar o SAMU para funcionar e atender a população. A Brinquedopraça, que nós solicitamos a primeira-dama, a Onélia, que tem suas raízes aqui, já está instalada ali na praça. Ninguém também inaugurou, porque não pode se fazer inauguração nesse momento. A Areninha, que é uma grande obra do governo do estado, que está ali quase praticamente terminada para ser entregue à população. Então são coisas que a gente também tem defendido aqui para a Aurora, né? Perfuração de vários poços profundos nós defendemos. Então, a ideia, ali nessa região ali do Angico e vários outros aqui, não tinha água em algumas casas, nós conseguimos colocar com a perfuração do poço profundo, que muita gente às vezes escuta, quem está na cidade, né, ou quem está até numa cidade grande e acha que perfurar um poço profundo é uma coisa pequena, né? Imagine você não ter água na torneira de uma vila inteira, não ter água na torneira de pais de famílias, né, que moram na zona rural. Então a gente tem que buscar trabalhar, e isso não é favor nenhum, isso é a nossa obrigação de buscar honrar a votação que a gente teve aqui no município de Aurora e o bem-querer que a gente tem por Aurora. Eu estou aqui em Aurora há quase 20 dias já, dormindo aqui no Angico, né, na casa da família da minha esposa, da Oneliane, e me sinto cada vez mais um cidadão aqui de Aurora, não só por ter recebido o título, né, e agora ser irmão de vocês através de um título concedido pela Câmara, e aí foi uma propositura da vereadora que infelizmente faleceu, e me dói falar disso porque no meio da campanha, nós estávamos na minha campanha de deputado, e a nossa vereadora, ela não só acometida pelo câncer, mas ela muito enferma naquele momento, mas ela ainda telefonava para mim, desejando boa sorte, telefonando para as pessoas, pedindo para me apoiar. Então, assim, eu tenho um carinho enorme por ela, que Deus a coloque num bom lugar. Esses dias eu encontrei aqui o filho dela aqui em Aurora. Enfim, eu me sinto cada vez mais aqui do município de Aurora com esse convívio, né? Que a pandemia, ela traz mais coisas ruins do que coisas boas, mas a gente tem que tirar algumas coisas boas dela, né? Temos que tirar aprendizado dela, temos que mudar nossa cultura. E para mim está trazendo uma coisa muito boa nesse momento, que é conviver mais aqui com a população do município de Aurora. Tive vários telefonemas aqui, inclusive o Dr. William Freire ligou várias vezes, queria parabenizar aqui pela entrevista, e que é hoje presidente do CONASCENSE, que é um órgão muito importante nacionalmente, do Conselho Nacional de todos os secretários de saúde do Brasil, secretário de saúde de São Paulo, Rio de Janeiro, de Porto Alegre, das cidades pequenas, 5.600 secretarias de saúde do Brasil, que agora foi chamado pelo ministro da Saúde para uma conversa lá, e ele me disse alguns detalhes, depois nós vamos revelar. Mas ele telefonou, parabenizando pela sua entrevista, e outras pessoas telefonaram aqui, amigos, a Aline ligou aqui, está ouvindo lá no sítio de Cima, Ribamar, vários amigos aqui telefonaram, né, o Miqueias, etc. Várias pessoas telefonaram, são muitos. Um abraço, meus, quem? Joatan Magalhães, um abraço, Joatan, Antônio Andinha, etc. Vários amigos que telefonaram. E parabenizando você, meus parabéns, meu abraço à dona Maria Senhora, sua sogra, a Aureliana, que estão também nos escutando, meu abraço fraterno. Ana Lúcia, que é pré-candidata a vereadora aqui, com o apoio do deputado Fernando Santana. Eu queria só fazer uma referência, doutor, lá, doutor William Freires. O doutor Williams, que é de Aurora, que é do Cariri, hoje ela é uma referência nacionalmente para a saúde do Ceará, para a saúde do Cariri, para a saúde de Aurora. Ele hoje é uma referência na saúde nacional. E é daqui, é um quadro daqui de Aurora. Foi meu secretário de saúde. Foi seu secretário de saúde, é um quadro aqui do Cariri, foi candidato a prefeito aqui na cidade de Aurora, é uma pessoa aqui do nosso convívio, eu conheço bem, e ele tem sido uma referência a nível nacional, levado os pleitos do Ceará, né, a nível nacional, defendido esses pleitos. Eu já encontrei com o Dr. Williams várias vezes em Brasília, quando a gente está lá a trabalho, e a oportunidade lá fez com que o destino a gente se encontrasse sem combinar, e eu vejo lá a sua atuação. Então eu queria aqui parabenizar esse filho de Aurora, né, que tem um brilho aí nacionalmente, defendendo a saúde de todos nós. É verdade, eu sei a influência do CONASCENSE na saúde do Brasil, e ele era muito amigo do ministro que saiu, Mandetta, e agora o ministro já convidou para uma reunião com ele, já teve com ele, já tem umas coisas aí que depois a gente vai falar, mas ele avançou muito, e eu me orgulho de dizer que lançamos ele como candidato a prefeito, mesmo não tendo tido o sucesso que ele merecia, e eu continuo a dizer que ele foi o melhor dos candidatos que tiveram na última pleito aqui,
que podia ter sido eleito aqui pela sua qualidade, pela sua competência, pelo seu denodo, pelo seu desprendimento. Ele deve estar nos ouvindo. Um abraço, doutor William, um abraço para o meu amigo Mauro Junqueira, que foi ex-presidente do Conascense, que talvez vá para alguma posição lá no Ministério, não sei, estão cogitando isso. Entendeu? Então, nossos amigos, são muitos amigos que estão telefonando toda hora, mas aí eu queria também lembrar, Fernando, que o povo de Aurora vai para Engazeira. A estrada está desmantelada. Certamente que não é só desse caso da prefeitura, que é grande demais, mas que é grande. Nós vivemos aqui uma cidade praticamente sem prefeito. Todo mundo sabe disso. Uma cidade não só pelos problemas que já tem, mas pelo descaso, pelo abandono, pela inépcia do administrador que abandonou a cidade, fugiu da cidade. E agora a estrada da Engazeira está quase intransitável. E as pessoas estão vindo pela Transnordestina, e parece que a Transnordestina agora proibiu esse trânsito para a Engazeira. Eu não sei se o governo do estado, que essa estrada ela é mesmo aqui regional, mas eu acho que essa estrada tem um componente estadual. A CE aqui. Então, até o governador poderia mandar algumas máquinas, porque aqui a Dilma mandou algumas máquinas para cá, e a gente não vê essas máquinas funcionando, trabalhando. Um dia desses soubemos que tinha uma lá no outro município, em Iguatu, não sei por onde. É uma tragédia. Então, quem sabe, o governador podia mandar algumas máquinas, uma Coral, mandar passar uma máquina, já que a prefeitura não passa, que é dever dela, para poder restabelecer o tráfego para Engazeira, que é um distrito grande, que é o maior do município, que precisa tanto dessa estrada, pelo menos transitável, enquanto a outra do asfalto virar. Mas, Fernando, conversamos muito, sei que você tem outros compromissos, já passamos aqui do tempo que a gente determinou. Não, é muito bom, muito bom. Mas aqui... A oportunidade de falar com a população, eu que agradeço. É um momento livre, nós vamos trazer depois o deputado Guilherme Landim, vocês sabem que eu votei no deputado Guilherme Landim, eu sou um cara muito fiel às minhas... Tenho um respeito por você muito grande, quase a gente ficava juntos na outra eleição, e você acha até que você foi injustiçado pelo trabalho que você faz em Aurora, pelos votos que você tirou, que você merecia o dobro, pelo seu trabalho, a sua persistência. Está sempre aqui. A gente tem que ser sincero e reconhecer isso. Você tem estado muito aqui em Aurora, tem trabalhado muito, mais do que eu esperava, entendeu? Então, eu quero agradecer a você por esse trabalho, esse denodo, esse desprendimento, essa questão que se valoriza muito, a questão familiar da sua esposa Aureliana daqui, da esposa de Camilo daqui, não é? E Camilo já foi votado como deputado aqui, tem vários amigos aqui, Antônio Landim foi um dos que votou primeiro em Camilo aqui como deputado estadual, entendeu? Então a gente tem esse respeito, essa admiração pela sua mãe, que votou comigo várias vezes, a nossa proximidade familiar, entendeu? Então quero aqui dizer que fico feliz em estar aqui com você nesse momento e dizer que a Aurora está agradecida pelo seu trabalho de deputado, que tem sido muito positivo, muito bom. A Aurora precisa muito de mais infraestrutura, é uma cidade que migrou muito para o Juazeiro, o campo precisa muito, talvez uma coisa que pudesse assim também ser solicitado seria dois policiais para o distrito de Engazeira, que às vezes o povo chega lá e assalta, e daqui que chega alguém daqui demora muito. Eu acho que o governador podia até disponibilizar para alguns distritos 2 policiais do que eles chamam lá do raio, para ficar nesses distritos, para dar pelo menos um suporte, né? Pelo menos no fim de semana. Eu acho que podia ficar lá, 2 policiais, não era tão caro isso. Eu já solicitei várias vezes o raio já andou lá, né? Porque o raio é aquele policiamento que ele não fica estabelecido em um ponto. O que o doutor Carlos sugere seria, como antigamente tinha, hoje até tem muito pouco, aqueles postos, né, que ficavam ali 2 policiais, do posto de apoio, né, que a gente chamava antigamente, que é uma sugestão que nós vamos levar, evidentemente. Agora, eu vou solicitar o raio para que ele faça um trabalho lá. Sempre que a gente solicita, eu quero aqui fazer justiça, eles têm atendido, sabe, doutor Carlos? Então, parabenizar o trabalho do raio que faz aqui no Cariri. E o distrito da Engazeira é muito grande, né, e aí, mesmo com a estrada ruim, ligando a outras cidades, mas faz uma ligação, né, de moto, e aí oportuniza o criminoso a querer ali fazer um mal feito, ali cometer alguma prática criminosa, algum delito. Então nós vamos solicitar o raio, conte comigo, eu estou à disposição para ajudar. Eu acho que tenho feito muito pouco, sabe? Eu acho que eu tenho capacidade de fazer mais, de solicitar mais, de brigar mais, de debater mais,
eu me autoavalio assim, mas tenho buscado, tenho tentado. Doutor Carlos, eu não faço da política negócio, eu faço da política uma ambiência que a gente possa ajudar as pessoas. Eu tenho um respeito mútuo aqui pelo senhor, não só respeito, mas admiração. É tanto que o senhor é testemunha, doutor Carlos Macedo, que várias vezes, até quando tínhamos menos ligação, eu lhe pedi algumas opiniões, sobretudo em 2016, se eu deveria ser candidato, se eu não deveria. E o senhor me deu opiniões e conselhos, né, como o homem mais experiente de vida que tem dado sempre. Então, tenho também esse grande respeito. Lamento muito, em 2018, a gente não ter podido marchar junto, né, na questão do deputado estadual, porque nós marchamos junto na questão do governo do estado, então, para o governador, para o senador, em outras situações nós marchamos junto, mas eu não tenho dúvida que o futuro a Deus pertence e nós vamos conversar muito mais. Eu tenho um carinho enorme pelo senhor, tenho uma gratidão pela essa amizade, pelo esse reconhecimento, gosto do povo da Aurora, me sinto em casa aqui em Aurora, sabe, doutor Carlos Macedo? Eu me sinto em casa, eu tenho amigos aqui, pessoas que não só a família da minha esposa, né, que por ser família da minha esposa são familiares meus também, como Francinete, o Antônio Landim, que é um homem que eu acho uma das pessoas mais sérias que eu conheço, sabe, é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande por ele, uma admiração. Tem o Cleberson, que é um amigo pessoal, a Ana Lúcia, sua esposa, que eu tenho como pessoas assim da família, gosto muito deles. Pré-candidata a vereadora, viu? Pois é, Ana sugestão Lúcia, sua, viu? Pré-candidata. Tá no 40. É uma pessoa muito querida, uma pessoa muito boa. Então, eu gosto muito, pessoas amigas aqui, o Jarismar, da autoescola, que eu quero até fazer a propaganda da autoescola dele aqui, que é a única que tem aqui em Aurora, que as pessoas possam retirar suas carteiras. É seu primo, né? Possa tirar as carteiras de habilitação lá para poder. Porque hoje você precisa da habilitação até para arranjar um emprego, né? É bom lembrar isso para as pessoas. Então, assim, eu tenho feito assim, e eu não quero. Não é falando nesses nomes e desprezando os outros, muito pelo contrário, é porque não dá tempo a gente falar em todos os nomes, mas eu quero, em nome desse, abraçar a população de Aurora, querida, contem comigo, o que eu puder fazer para ajudar, para brigar, para solicitar. Eu tenho dito que o deputado, muitas vezes, ele não tem a condição de fazer, né? Porque ele não é o executivo, ele não tem a caneta, mas ele tem a condição de brigar, de solicitar, de lutar, de fazer o projeto, de defender uma ideia, e lá nós estamos à disposição qualquer hora para fazer isso. Fernando, só para ainda complementar, o governador tem ajudado o município, mandado recurso, e eu queria dizer que o governador, ao mandar o recurso, também mande alguém acompanhar e fiscalizar, porque nós temos do outro lado pessoas que não têm muito respeito pela sensatez, não tem muito respeito da forma de otimizar o recurso, de honrar aquele recurso, de dizer ao povo. Aqui agora, por exemplo, nós estávamos agora quase numa disputa aqui, numa fila, um bota o caldo, um bota o caldo para o povo, outro bota um sanduíche, outro bota não sei o quê, uma disputa mesquinha, né? O cara não faz o dever de casa e quer levar vantagem botando um caldo para o povo como se quisesse levar vantagem, manipular, ou então dizer, não, eu deixei de fazer o essencial, vou fazer o acessório do acessório, entendeu? Então o governador também mandasse acompanhar os recursos que manda para o hospital, para ver se funciona, para ver se não distorce, para ver se às vezes não chega na ponta. Enfim, eu acho que o governador podia também mandar alguém acompanhar a execução dos recursos que ele manda, que tem mandado um bocado que para o povo, e que é do povo, e que é dever do gestor fazer aquilo chegar na ponta. Então, quero agradecer muito. Vale salientar também, doutor Carlos, que nesse momento o governo federal enviou para todas as prefeituras um recurso para ser aplicado na pandemia, para ser aplicado nas pessoas que estão acometidas com o coronavírus ou para aplicar na prevenção ao coronavírus, né? Ou seja, esse recurso é para aplicar nessa situação. A Aurora também recebeu, todos os municípios receberam, uns mais, uns menos, porque essa verba veio pela condição da cidade, né? Tem número de infectados? Não tem? Eles fizeram todo o planejamento lá no Ministério da Saúde e todos os municípios do Ceará receberam recursos para o combate. O William ajudou muito nisso também, viu, doutor? O William ajudou muito nisso. Com certeza ajudou defendendo esse pleito lá. Então, é importante a população saber que tem recurso aí sendo aplicado, que foi enviado para o combate ao coronavírus. No mais, doutor Carlos Macedo, é me colocar, repito, à disposição. Eu faço, repito, política com coração, com paixão, com amor, entendendo que é o único caminho que nós temos abaixo de Deus
para melhorar a condição de vida das pessoas. Não tem outro. É o único que pode asfaltar, o único que pode calçar, o único que pode fazer uma estrada, o único que pode fazer um hospital é a política, né? É o órgão público. E este precisa ser bem administrado, ser bem valorizado. Então eu faço política acreditando nisso, que abaixo de Deus, o único caminho que nós temos para melhorar a vida das pessoas, a condição de vida das pessoas, é através da política. É evidente que na política tem pessoas boas e tem pessoas ruins, como em tudo na vida, né? Muitas vezes quem está nos ouvindo agora, o vizinho do lado direito é uma pessoa boa, o vizinho do lado esquerdo é ruim, ou o vizinho do lado esquerdo é bom e o vizinho do lado direito é ruim. Na política também é assim. Tem políticos bons e a maioria, ou melhor, a grande maioria dos políticos são políticos bons, que querem fazer o bem à população, mas evidentemente que a política muitas vezes, né, ela é escrachada porque a minoria faz uma coisa errada e aí os bons pagam pelos maus. Tem aqueles que estão na política para enricar, não é? Enricar a si, a sua família. Infelizmente. Tal. Infelizmente, essa questão é uma questão muito forte e a gente sofre muito por essa razão. Então, é preciso que a gente depure isso, bote gente melhor e avalie o histórico, o passado, não é? A biografia das pessoas. Então, Fernando, eu sei que você já está, já usamos muito essa sua paciência aqui. É um prazer, uma honra. Dizer que a Aurora agradece muito o seu trabalho, né? Você sabe o roteiro do deputado Guilherme Amin, sou um amigo dele, hoje telefonei para ele, para convidá-lo também. Mas aí quer dizer que eu quero dizer que nós estamos felizes e agradecidos com essas suas palavras, seu trabalho. Tem muita coisa aqui para melhorar, o esporte precisa melhorar muito. Batata sempre me telefona: doutor, aqui acabou o esporte, só tinha quando você era prefeito. Acabou o esporte, que é uma forma de ajudar as pessoas a saírem da droga, enfim, a se harmonizarem mais, a melhorar a sua performance física. Enfim, tem muita coisa para ser melhorada, né? A saúde de Aurora, o povo reclama muito. A saúde de Aurora, o povo pensa que saúde é só passar remédio, é só internar para tomar soro, é só não sei o que, fazer uma cirurgia aqui, outra acolá. E principalmente quando as pessoas usam isso, com aquele sentido de dizer: vou fazer aqui, mas tu vai ficar me devendo esse favor, como se aquilo fosse encurralando as pessoas, usando recursos públicos e aliciando eleitoralmente. Então, a saúde precisa melhorar muito, os pós-saúde, os remédios, enfim, esse conjunto. Mas você se posicionou muito bem, quero agradecer a sua presença aqui e dizer que a Rádio FM Educativa Aurora do Povo está sempre aberta, né, disponível para as suas palavras, para o seu trabalho, para a divulgação dos seus feitos, e sempre que quiser pode usar, que nós estamos aqui de porta aberta. Prazer grande estar com você aqui, sucesso. O coronavírus pode demorar, mas ele vai passar e nós temos que se preparar para trabalhar arduamente para se recuperar depois do coronavírus, que é uma coisa gigante. Grande abraço a você, Fernando. Muito obrigado, doutor Macedo. Muito obrigado mesmo. Obrigado aqui a você da equipe, da rádio. Muito obrigado pela recepção aqui, não ao Fernando, mas ao mandato. O mandato é do povo. A gente está aqui representando também a população, né, do estado do Ceará, como deputado estadual. Dizer, doutor Carlos, que o Guilherme, deputado, que o senhor votou, é um amigo, uma pessoa que gosto muito. A gente tem feito muitas boas parcerias lá na Assembleia Legislativa. E dizer à população de Aurora que, mais uma vez, contem com o nosso mandato, estou à disposição, tenho um carinho enorme por essa cidade. Agora, aqui, residindo esses dias aqui, né, da pandemia, com a minha família, convivendo mais ainda com a cidade. Eu vou aqui do comércio de Aurora sozinho, eu já fui aqui, né, com minha bermudinha, minha sandália havaiana aqui. Você é cidadão da Aurora. Você é cidadão da Aurora. Fazer umas compras aqui no supermercado, já fui aqui na farmácia, já andei aqui em vários locais aqui esses 20 dias e me sinto cada vez mais aqui no meio do povo de Aurora. E quando a gente se sente mais, né, vivendo o dia a dia da cidade, a gente se preocupa mais, se responsabiliza mais em querer ajudar a cidade. Mas no mais é agradecer, doutor Carlos, a oportunidade, me colocando à disposição aqui das suas ideias, das suas sugestões, das suas orientações, e se Deus permitir, a gente passe o mais rápido possível por essa pandemia, né, para que a gente volte a se abraçar, ao convívio social e a viver mais feliz, porque essa pandemia realmente tem entristecido muito a população. Muito obrigado. Quero ver você brevemente presidente da Assembleia e, quem sabe, mais adiante, um voo maior, ser deputado federal, ou quem sabe no mandato tampão, passar um dia no governo.
Obrigado, parabéns. Conte com a gente. Deixando o meu mandato de deputado que tá bom. Mas obrigado aí pelo... Um abraço aos ouvintes. E aqui é FM Educativa Aurora do Povo. E bota aquela musicazinha